Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos e na noite de hoje vamos mergulhar na obra desse espírito maravilhoso, um espírito de escola, o querido Emmanuel, o pré-claro orientador e guia espiritual da mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier. Pessoal, fizemos durante um bom tempo, querendo eternizar palestras temáticas, né? Aquelas palestras corridas, né? 1 hora de oratória, com temas, vimos aqui sobre reencarnação, mundos habitados, mediunidade, imortalidade da alma, os animais. Né? Então foram tantos os temas e dissemos que, a partir de determinado momento, voltaríamos ao estudo como era o estudo presencial na Casa dos Humildes. Né? Cada noite nós estudamos durante o mês. Na primeira semana, a noite de estudos André Luiz. Na segunda semana, a noite de estudos Emmanuel. Na terceira semana, a noite de estudos Allan Kardec. Na quarta semana, a noite de estudos Bezerra de Menezes. E quando há a quinta semana, fazemos o estudo da obra do professor Herculano Pires. Então, já faz um tempinho, a gente retornou, né? E cada vez que a noite de Emmanuel volta, é um livro novo, né? Mês passado a gente viu há 2000 anos aquele encontro do Emmanuel com Flamínio Severo. Mas como a gente está num período de ano novo, né? Nesse momento que a humanidade passa uma quadra de sua vida, de sua evolução num tremendal da pandemia, a gente resolveu trazer hoje aqui essa obra, que é uma obra maravilhosa, né? A obra do Emmanuel, A Caminho da Luz. Né? A Caminho da Luz, exatamente no seu último capítulo, capítulo 25, o Evangelho e o Futuro. Né? Claro que estamos vivendo a transição planetária. Né? Esse capítulo diz muito sobre isso. Nós vamos aqui conversar sobre esse capítulo, mas vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por estarmos todos aqui encarnados nesse momento na face da Terra, nessa hora extraordinária, hora de mudança ciclópica na face do planeta, e que possamos aproveitar a oportunidade para semear as verdades espirituais, semear a mensagem do Cristo. Os antigos diziam que os tempos estavam chegando. Hoje os espíritos afirmam: os tempos definitivamente chegaram. Os tempos da grande transição e renovação do planeta Terra. Então, agradecidos a Jesus por essa oportunidade de conhecermos a doutrina espírita na nossa caminhada na Terra, que possamos servi-lo, servindo-a a essa doutrina tão amada, que é o Consolador que Jesus prometeu e nos trouxe através do seu emissário Allan Kardec. Então, pedindo permissão à equipe espiritual que dirige essa nossa sala virtual, essa nossa reunião virtual, iniciamos o estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, vamos estudar Caminho da Luz. Né? Semana passada, na semana do Ano Novo, a gente viu aqui eu amei aquele documentário, né? Espiritismo à Francesa, né? O Eri foi muito feliz em reunir aquela nata de historiadores, de pesquisadores, para trazer exatamente, né, os fatos históricos da doutrina. Né? E ele teve o cuidado, vocês viram ali, que ele trouxe
uma parte dos pesquisadores com um ponto de vista e trouxe dois pesquisadores com outro ponto de vista, né, que é o Oceano e o Carlos Campetti, né, aqueles que analisaram o rustenguismo, dizendo que não teve tanta importância, mas a gente sabe que teve sua importância assim, e grande, né? Aqui mesmo em Pernambuco, quem viveu o movimento espírita décadas atrás sabe da importância que houve do rustenguismo, que a nossa Casa Mata aqui tinha uma reunião pública, o estudo daquelas 4 obras, né? Que eram as sextas-feiras, né? E graças a Edina Santos, esse estudo foi retirado, graças a Deus, já da FEP, para nunca mais voltar. Mas foi um documentário muito importante, né? Na semana que foi lançado o livro do Wilson Garcia, Ponto Final, que já diz tudo, né? Ponto final nessa questão do rustenguismo. Então, tivemos aqui aquele documentário Espiritismo Francesa, que foi uma maravilha, né? Eu adorei, espero que vocês tenham gostado também, né? Pessoal, então vamos lá, o capítulo 25, o Evangelho e o Futuro. Então, estamos na hora profética, no bojo da hora profética, né? Estamos no momento de subida para aquele ápice, o ápice da transição planetária. Quem tem ouvido o Divaldo, né, até o livro novo que ele lançou aí, mas vejam bem, o que é que o Emmanuel coloca nesse capítulo? Pessoal, essa transição planetária, né, a mensagem que o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos, já o Apocalipse, né, aquela revelação que João foi o médium psicógrafo, porque aquela mensagem ali era do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquilo não se resume, né, nesse período que estamos a viver, não. Esses acontecimentos, inclusive o que Emmanuel vai narrar aqui no final, que vocês vão ver, né? Isso já são acontecimentos que vêm já no século passado e no dealbá desse século, realmente, as coisas estão tomando um rumo mais acelerado, né? Então, o Emmanuel vai traçar um paralelo na história, mas sempre com a ideia da reencarnação. O homem indo em busca da luz. Vejam bem ali o menininho, né? E a sombra dele já, a sombra de um adulto, numa estrada, num caminho, em busca dessa nova civilização, desse novo planeta, porque é isso que acontece. Estamos vivendo uma civilização que está grávida de outra, uma civilização que vai dar o parto para uma nova civilização. E o momento de parto, vocês, minhas queridas irmãs, sabem que é um momento de dor, é um momento de sofrimento, mas é um sofrimento que vai dar origem a uma coisa melhor, que é o nascimento, no caso de vocês mulheres, de um serzinho que vem alegrar a vida, e no caso em pauta, essa humanidade dará um parto a uma nova humanidade, uma humanidade mais feliz, mais madura, porque perdeu seus piores elementos, né? Porque tem aquele pessoal aqui que não vai permanecer na face da Terra. Vão ser degradados para outro orbe e vão criar lá a lenda do paraíso perdido, de Adão e Eva expulsos do paraíso. Essa história a gente já sabe simbolicamente, não é? Então, Emmanuel diz que no modesto esforço da história, entrevemos nessa ligação de todas as gerações nos surtos evolutivos, né? Então, esse grande processo evolutivo, esse mare magno da evolução através da reencarnação. Então, todas as gerações estão ligadas nos surtos evolutivos do planeta, né? E Emmanuel, de uma forma impressionante, ele narra, né? O palco das civilizações foi modificado muitas vezes, mas os atores são os mesmos, meus irmãos. Então, desde o passado, da Roma, da Grécia, da Ásia,
passando pela Idade Média, na Escandinávia, nas Gálias, enveredando pela Idade Contemporânea, nas Américas agora. Somos as almas viajoras de Platão, de corpo em corpo, a caminho da luz. Então, Emmanuel, muito feliz, modifica-se o palco das civilizações, mas os atores são os mesmos. Nos primórdios, o homem foi conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza, aquela civilização agrária. Vejam bem, no Egito Antigo, que adorava Osíris, o Deus Sol, que sempre essa ligação com a terra, então com a agricultura, então o homem desbravando a natureza. Mas com a maioridade espiritual, depois foi proclamada a sabedoria da Grécia e as organizações romanas. Vejam bem, o século de Péricles, né? Então a chegada dessa noção maravilhosa que até hoje perdura, a noção de democracia, né? Então, na velha Grécia de Sócrates, de Platão, Sócrates, o grande mendigo, aquele que dizia tudo que eu sei é que eu nada sei. Platão foi o seu mais fiel seguidor, né? Platão era rico, Sócrates não viajou. Platão viajou, conheceu todo o Egito, o mistério dos Eleusos, conheceu as ourivezarias, a doutrina dos números e seus princípios da psique, os pitagóricos. Então, Platão e Sócrates, naquela sabedoria da Grécia Antiga, trazendo os princípios da alta filosofia. Então, o homem sai do desbravar para a natureza para desbravar o pensamento. Mas depois, e é isso que importa, por isso que esse capítulo 25 é o Evangelho e o futuro. Então, vejam bem, veio a época da vinda do Cristo, que assinalaria o maior acontecimento para o mundo. Meus irmãos, não duvidemos disso. Este foi o maior acontecimento para o nosso planeta. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma passagem, quem viu agora a série The Crown, a coroa, não é? Inclusive eu não aprendia completamente a tarefa espiritual da Rainha Elizabeth. Hoje ela tem muito meu respeito. Pessoal, como julgamos mal, e que mulher extraordinária a Rainha Elizabeth, né? Que mulher fantástica. Então, quem viu essa minissérie viu que, em um determinado momento, a Rainha Elizabeth fica encantada com o pastor protestante Billy Graham. Ele muito jovem, né? Um carisma notável, um poder de comunicação. Então, este pastor, Billy Graham, quando a Apolo 11 vinha em direção à Terra, o homem, né? Vejam bem, o homem, houve o desacoplamento, o homem tinha pisado na Lua e veio em direção do Pacífico, estavam ali todos eles em Cabo Canaveral para receber aqueles astronautas. Estava o querido presidente Richard Nixon. Era o ano de 1969. Então, Nixon maravilhado com aquilo, né? O homem que voltava da Lua, quando houve o desacoplamento da nave, então, e eles vieram em direção ao Pacífico, Nixon se dirigiu às multidões e disse: meus irmãos, eis o maior acontecimento de todos os tempos. Ato contínuo. Pastor Billy Graham, que estava ali junto do presidente Nixon, de triste memória, né, do caso Watergate, né? Então, Billy Graham disse para Nixon:
Presidente, me perdoe, mas o maior acontecimento de todos os tempos continua sendo o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, o maior acontecimento na face da terra é o nascimento de Jesus. O Emmanuel repete aqui, né? A vinda do Cristo como o maior acontecimento para o mundo. De vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Meu Deus! Aquele cristianismo com a pureza de Jesus, essa pureza não manteve intacta. Por causa dos homens que pegaram essa mensagem de luz e, em nome dela, criaram todas as guerras possíveis e imagináveis. Né? As cruzadas, matando os nossos irmãos muçulmanos, porque diziam que ali estava o Santo Sepulcro, naquelas terras, onde estariam os restos de Jesus. Então, a Inquisição, a igreja, a ferro e fogo, calando as vozes. E aí vem todas essas guerras religiosas que a gente até, nos romances de Dona Ivone, do Amaral Pereira, a noite de São Bartolomeu, a matança dos huguenotes, católicos matando protestantes. Isso ia perdurar, iria entrar pelos séculos, né? Ia também protestantes matando católicos, né? Então, meu Deus do céu. Então, todas essas guerras religiosas em nome do Evangelho de Jesus, como o Evangelho no passado. Por isso que o capítulo se chama o Evangelho e o futuro. Porque, como diz Emmanuel, a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. As forças obsessivas do orbe, mas adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-lhe todos os princípios para favorecer a violência oficializada. O cristianismo se uniu à igreja, ao Estado, como fez Constantino, né? Vocês sabem aquela história dos cátaros que o Hermínio Miranda coloca tão bem, né? E que depois o concílio de Constantinopla, né? A igreja unida ao Estado começou a perseguir os verdadeiros cristãos. Os cátaros, que eram um povo que exercia a mediunidade, a frugalidade, vejam bem, contato com os espíritos em meio à natureza, a igreja perseguiu, matou velhos, crianças, mulheres, como hereges. Quem leu a obra Os Cátaros e a Heresia Católica sabe com Hermínio que os verdadeiros hereges foi a própria igreja. E, meu Deus do céu, a igreja do Cristo ao longo do tempo. Quero fazer um hiato aqui. Só uma reflexão. Essa semana eu fiz uma postagem, né, dizendo que a cena mais triste que eu vi, não só na pandemia, mas foi uma das cenas mais tristes que eu vi em toda a minha vida. Foi na Argentina, em praça pública, mulheres jovens, já, pintadas de verde e preto, esperando o resultado do Congresso argentino, se liberava o aborto ou não. Então, quando sai o resultado, que o aborto foi aprovado em terra argentina, aquelas mulheres chorando, emocionadas, se abraçando e comemorando como se fosse um campeonato mundial. E eu me lembrei de Emmanuel. Elas estavam comemorando a morte
dos bebezinhos indefesos que Emmanuel diz tão bem que ainda não tem braços para tentar defesa, nem voz para suplicar piedade. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu fiquei muito decepcionado, porque, por ser argentino, o Papa calou-se. Não há uma palavra do Papa sobre a aprovação do aborto em seu país. O que é deveras lamentável, é inaceitável sobre todo e qualquer aspecto. Então vocês vejam como politicamente correto não atinge só a vida das pessoas comuns, atinge a figura de um patamar desse. Para não desagradar a ideia dominante global, favorável ao aborto, o líder da igreja cristã no Ocidente, uma igreja cristã que divulga o evangelho do Cristo, uma palavra não ouve, né? Mas então ele disse, né? A violência oficializada, né? A violência dos canhões e tudo, e as violências também, como esse tipo que eu acabei de falar, que é uma violência nefanda, né? Debalde enviou o Divino Mestre, seus emissários e discípulos mais queridos, ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelos verdugos, foram obrigados a capitular diante da ignorância. Grandes emissários, todos eles em todas as épocas vieram. Então, Sócrates, Platão, Paulo de Tarso, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Giordano Bruno, Jean Rus, Jeanne d'Arc, grandes emissários. Quando não foram trucidados, foram silenciados. Tá? Como Giordano Bruno durante 27 anos dos calabouços. Tá? Meu Deus! Mas ele diz aqui, o Emmanuel, que o homem estacionou. O homem espiritual, em seus surtos de progresso, estacionou, impossibilitado de acompanhar o homem físico pela estrada do conhecimento. Vejam bem, o homem espiritual que era para se verticalizar, não é? A religião que tinha esse papel, o homem ficou estacionado. E o homem físico progredindo no campo da horizontalidade e do conhecimento. Né? É ainda por tudo isso que, em nome do Evangelho, se perpetram todos os absurdos dos países cristãos. Todos os absurdos. Eu falei um aqui na época moderna, né? Essa aprovação da ideia do aborto. Mas veja o que diz Emmanuel, né? A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. A sociedade ocidental jamais foi cristã. Eu me lembro que Mohandas Karamchand Gandhi, o príncipe da paz, o mensageiro da paz, aquele que trouxe a mensagem da ahimsa, a não violência, e a satyagraha, o apego à verdade. Gandhi, quando comandava o povo indiano a deitar nos trilhos dos trens, a paralisar a administração inglesa, né? Então Gandhi dizia, né? Gandhi era encantado. Gandhi, quando leu o Sermão da Montanha de Jesus, sabe o que foi que Gandhi disse, pessoal? Se todos os livros da humanidade fossem queimados e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Mahatma Gandhi. Se tudo fosse queimado, o que ele está dizendo? Tudo é palha, né? Se tudo fosse queimado, só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido.
Por isso que ele dizia para os ingleses, né? Aceito Cristo e o seu evangelho, mas não aceito o vosso cristianismo. Vejam que beleza, né? Aceito Cristo e o seu evangelho, mas não aceito o vosso cristianismo. Vejam que beleza essa afirmativa do querido Mahatma Gandhi, né? É que, na realidade, a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Cristã só no nome, né? Na França, tivemos a guilhotina, os irmãos matando irmãos, né? A própria Revolução Francesa que trouxe os ideais de liberté, égalité, fraternité, mas ali aquele momento foi terrível, os anos do terror, a ponto de Madame Roland, quando ia ser degolada, ela disse, né? Liberdade, liberdade. Quantos crimes se cometem em teu nome? Então vejam bem, a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França tivemos a guilhotina, a forca na Inglaterra. Vejam bem, a forca, forcando os seus irmãos. O machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Meus irmãos, cadeira elétrica que é uma coisa, aquele corredor da cadeira elétrica, e há casos que depois foram descobertos que os indivíduos eram inocentes. Sua inocência foi comprovada depois. Por isso que a nossa posição é terminante, não só com aborto. Matar nunca. A pena de morte está fora dos nossos códigos também. O que aprendemos com os espíritos. Aborto, pena de morte, suicídio, eutanásia, a campanha em defesa da vida. Suicídio não devemos jamais cometer. A eutanásia também não. Eutanatos, boa morte. Não é boa morte coisa nenhuma. Quem pratica a eutanásia vai sofrer muito, fica jungido aos restos cadavéricos. Né? Então vejam bem o que ele diz aqui. Então, a cadeira elétrica na própria América do Norte. Pena de morte jamais. E vocês sabem, né? Quem é que vai sofrer a pena de morte? O ladrão de galinha. Simples. E Emmanuel mostra isso, né? Então, guilhotina, França, forca, Inglaterra, machado, Alemanha, cadeira elétrica na própria América. Então, olha o que ele diz aqui, não foi em nome do Evangelho que os padres italianos já dessoavam os canhões e metralhadoras de conquista? Os padres italianos da Roma, então, abençoavam as metralhadoras e os canhões, essa civilização dita cristã. Mas aí, meus queridos irmãos, chegou esse momento que estamos vivendo, né? De um materialismo atroz, a agonia das religiões, porque a seiva não se encontra mais ali nas religiões cristãs. Fideístas do Ocidente, o que é que acontece? Quando o espírito do Evangelho não se encontra mais no corpo morto, ele vai sair dali, vai brotar em outro lugar. Pessoal, por favor, preste atenção nessa imagem, né? O Evangelho das religiões tradicionais se encontrava num corpo morto. Então, o espírito do Evangelho, aquele corpo tombou. O espírito do Evangelho saiu, vocês vão ver para onde ele foi. Meus queridos irmãos. Então, o Emmanuel diz que é chegado o tempo de um reajuste de todos os valores humanos. Todos. Hoje a gente estamos vivendo a época da meia-verdade, né? A época das narrativas
A gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é valor moral, o que não é valor moral. E há sempre duas narrativas para tudo. Isso vai ser restabelecido. Os valores essenciais, os valores imortais, os valores do Evangelho do Cristo, nesse futuro de bênção que virá, irá preponderar. Chegado o tempo de um reajuste de todos os valores humanos. As dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse. Como eu disse a vocês, período de dores, a humanidade vem viver há tempo. Duas grandes guerras. Duas grandes guerras, mas as pequenas guerras jamais deixaram de acontecer. O Emmanuel diz, dolorosas expiações preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse. Hoje temos o quê? Uma humanidade de joelhos, a quebradeira econômica. Eu me preocupo muito, porque aproveitando tudo isso a gente vai ter que passar, a gente está passando, é a grande transição dolorosa, como a gente está tendo nesse momento na Terra. A peste, a fome, a doença e a guerra. Pela visão que João teve em Patmos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Meus queridos irmãos, o Espiritismo, na sua missão de consolador prometido, é um amparo do mundo nesse século de declive. Aí vem o Espiritismo, porque, como diz o querido Herculano Pires no livro Agonia das Religiões, uma espiritualidade nova iria nascer desse debate, né? E como eu falei aqui, o corpo morto das religiões, espírito do Evangelho, hoje se encontra no Consolador prometido por Jesus. Né? Só ele, o Espiritismo, na sua feição de cristianismo redivivo, poderá salvar as religiões que se apagaram entre os choques da força e da ambição. Então só ele poderá salvar a religião, o religare, né? Só a doutrina espírita, porque ela traz todos aqueles princípios eternos, imortais. A existência de Deus, a imortalidade da alma, comprovando, explicando e consolando esse princípio que pelo Espiritismo ele é comprovado como ciência, como filosofia, explicado, e como religião consola a certeza da imortalidade, a reencarnação. Estamos aqui em novos avatares já. Eu não sou Bruno, eu estou Bruno. Eu já fui fulano, cicrano, beltrano, já tive aqui, ali, algures, aulhures. Eu sou um espírito que vem do infinito do passado e vou na minha caminhada para o infinito do futuro. A reencarnação, existência de Deus, imortalidade e reencarnação, os mundos habitados, a Terra vai alçar uma categoria melhor. Aqueles que não ficarem aqui vão para um degredo de um mundo menos evoluído, mas já estão reencarnando. Habitantes que vêm das estrelas mais altas estão reencarnando aqui, o solo abençoado do planeta. No seu manancial de esclarecimentos, podemos beber a linfa cristalina das verdades consoladoras, preparando as almas para a nova era. Então nós, nesse período de dor, veja bem, portas cerradas do centro, nós estamos aqui com essa chama, a chama do ideal.
fazendo valer a pena, porque estamos juntos. Quiçá, talvez, mais juntos que nunca. Que nunca. Nessa eclésia espiritual das salas virtuais, já. Temos tempo hoje de parar para ouvir a mensagem, né? Que sempre usamos uma desculpa. Hoje só temos o quê? A mensagem, então vamos escutar a mensagem, né? Na multiplicidade das atividades, né? Outro dia uma pessoa me disse, eu não vou revelar o nome, evidentemente, Bruno, eu não sabia de nada disso, coisas tão simples, né? Porque eu nunca me interessei, eu sempre me interessei pela atividade da horizontalidade somente. 1000 afazeres em casa espírita. Marta e Maria, não é? A horizontalidade de Marta e a verticalidade de Maria, né? Marta, andas ocupados com tanta coisa. Tu andas ocupada, Marta, com tanta coisa, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. A mensagem está aí, nos sustentando, nos unindo, nos consolando nesse período de mergulho para dentro. Porque a conquista de fora é muito fácil. Conquistar o mundo difícil é a conquista interior para dentro. Esse autoencontro. Chegarão os tempos, né? Que as forças do mal serão compelidas a abandonar suas posições. De domínio. Serão lavadas pelo século. Né? Toda essa maldade que campeia. Aí vão criar lá suas narrativas, né? Os nossos irmãozinhos lá vão levar muita coisa boa que aprenderam e vão criar suas narrativas. Pessoal, eu estou falando, vão criar, vão para lá. Parece que a gente é diferente deles. Não, porque a gente sabe que o contingente que vai realmente é aquele mais atrasado mesmo, né? Dos violentos, dos corruptos. Então, daqueles com os vícios físicos e morais desclassificados, né? Então, esses vão realmente esse comboio. Como foi lá em Capela, a gente tem um parâmetro de Capela. Aqui só vai ficar anjo? Não. Aqui vai ficar espírito imperfeito, né? O mundo vai ser de regeneração. A palavra já explica, né? Regenerar. Regenerar. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. A força, a violência, tudo passa. Só fica a sua palavra. Tudo que aqui ele deixou sempre existiu e vai existir. Jesus. Toda a realidade é do Espírito. E toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. E a gente lamenta quando a gente vê aquela praça cheia daquelas irmãs comemorando tantas trevas e ignorância, a gente lamenta e se apieda, meu Deus, quantas dores serão precisas ainda para que acordem. Quanto tempo, quantos avatares. Pessoal, esse é o momento final e agora sim a gente vai ver a mensagem de Emmanuel, essa mensagem final dele. Vocês sabem que isso já está acontecendo, né? Então, vejam bem. Isso já está acontecendo. A gente vê isso no noticiário todos os dias, através do William Bonner e da Renata Vasconcelos, né? Ou então, os nossos irmãos da
das outras emissoras, não é? Todos os telejornais da Globo, da Band, do SBT, da Rede TV, ou da Globo News, da Band News, da CNN. Tudo que Emmanuel vem narrar aqui, a gente vê todos os dias no noticiário, agora não crescendo, para que esse futuro chegue, onde o Evangelho não vai ser uma utopia, vai ser um projeto realizável. E vejam a narrativa pujante, forte do querido Emmanuel. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Tantas amarguras, o mundo inteiro de joelhos nesse momento. Os filhos de Jerusalém de todos os séculos devem chorar. Mortes e mortes todos os dias, em todas as nações. Estamos vendo famílias chorando. Quem não chorou, quem não perdeu alguém conhecido, um amigo, um parente, contemplando essa chuva de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas e de suas consciências enegrecidas. A consciência humana, pelos avatares, pelos séculos de equívocos, que são os equívocos de todos nós. Não estamos aqui vivendo essa hora de graça. Precisamos passar por essa hora. Condenada pela sentença irrevogável de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre. A velha Europa, com a sua superioridade, sua tecnologia. Veja o que diz Emmanuel. Superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano. Pessoal, todo aquele Fausto da Europa, eu tive a oportunidade nessa encarnação de estudar geografia, né? Esse foi o curso que eu escolhi. E vejam bem, mas quem fez história, meu querido Luiz Jorge, né? É um grande historiador uruguaio, Eduardo Galeano, que escreveu uma obra maravilhosa, né? Que ajuda a gente a entender, Emmanuel, né? As veias abertas da América Latina. Então, todo aquele fausto e grandeza da Europa foi obtido através do ódio e da rapina da América. Roubaram nossas riquezas. Por isso que hoje, assim, nós somos malucos, já. Há sim uma preocupação de irmãos nossos queridos da Europa com a nossa Amazônia. Acredito. Agora, eu já tenho 54 anos de vida. Há também muitos interesses na riqueza da nossa fauna, da nossa flora, da nossa floresta amazônica. Né? Então, vejam bem. Mas, como diz o Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina, todo aquele falso, aquela grandeza, foi a rapina que surrupiaram da América. Aí o Emmanuel diz uma coisa muito interessante, meus queridos irmãos. A superioridade europeia desaparecerá para sempre, entregando à América o fruto de suas experiências para a civilização do porvir. A velha Europa entregará todo o seu fruto à América, a nova civilização do terceiro milênio. Por isso, que diz Emmanuel aqui, atesta o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, que proverá às nações não só com seu celeiro de recursos materiais, mas também com as claridades de uma fé imortalista, reencarnacionista. Continua Emmanuel, vive-se agora na Terra um crepúsculo
ao qual sucederá profunda noite. Esse período que Emmanuel está narrando aqui é longo, período que atravessa século, né? Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos sua voz no âmago de nossa alma. Ouçamos a voz de Jesus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, que chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Aí o Emmanuel vem, o Evangelho e o futuro. Claro que tem que terminar com um final feliz. Então, nessa noite em nossas vidas que atravessamos, juntos, esse grande exército do Cristo, esses grandes soldados que virão do sul e do norte, nessa marcha que ninguém poderá deter, porque se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? E veja o que ele diz aqui. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Depois da treva, uma nova aurora. Luzes envolverão o orbe regenerado pela dor, pelo sofrimento. E o homem descobriu onde é que estará o seu verdadeiro interesse. O homem espiritual estará unido ao homem físico, desbravando o universo físico, mas completamente em sintonia com o plano espiritual. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, a essência, o substrato de toda a conquista evolutiva das tradições espirituais de todos os povos, de todas as religiões. O espiritismo terá retirado dos seus escombros a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Novo cristianismo sem templos de pedra. Olha esse momento aí como estamos vivendo, né? O verdadeiro Santo Espírita, né? O verdadeiro Santo Espírita, que é uma eclésia espiritual, um local de reunião espiritual, não um templo de pedra, embora respeitável o templo de pedra, né? Eu, por exemplo, então, vivo sem o amor da nossa casa dos humildes. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização. Essa hora que estamos vivendo é um crepúsculo. Sentimos um frio cortante, que arrepia a espinha. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e no bojo das sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada do futuro, feita de paz, fraternidade e redenção. A alvorada do futuro, feita de paz, fraternidade e redenção. O Evangelho e o futuro. Essa passagem linda de Emmanuel, da obra Caminho da Luz. Quem não tem, adquira essa obra notável, né? Então, aqui estamos, em 2021. Aqueles que falam em datas, eu não gosto de usar datas, né? Embora que a mensagem, em outro momento, que Emmanuel fala que em 2057, veja bem, a gente está em 2021. São 30 anos de uma travessia difícil.
E a gente fica, o homem espiritual e o homem físico, às vezes se divide, né? Eu lamento muito, eu acho, humanamente falando, né? Esse momento da pandemia, se perdurar, pessoal, não pensem que no primeiro, segundo semestre a gente vai estar livre disso. Só se você for um inocente de marca maior. Né? As vacinas aí não têm imunidade 100%. Vocês ouviram o querido Orson Teta Carrara, em entrevista para mim, dizer que durante 2, 3 anos vamos usar máscara ainda e outros fatores. O que eu sinto muito é que é toda uma geração, né? Eu que minhas filhas estão na juventude, passando por isso. Então, toda essa juventude que está aí, na época do estudo da conquista, de repente está tudo estagnado, né? Toda uma geração. Agora, isso é o homem humano, mas claro também que aqui se encontra o homem espiritual, o homem espírita, que compreende que somos velhos companheiros, os nossos amores que se reúnem em clã, estamos aqui juntos. Esse momento que a humanidade está de joelhos, desse grande palco. Então, em vários atos, esses atos são as reencarnações. Estamos vivendo tudo isso, passando por tudo isso, porque merecemos. Nós vamos sair de tudo isso mais experientes, mais maduros, porque a dor, bendita dor que nos redime. Ninguém quer a presença da dor na sua vida, ninguém é masoquista. Agora, concordemos, é inegável que a dor traz transformações notáveis na nossa vida, na dor e o sofrimento. Até aquele poema, né? Aquele que passou pela vida e o sofrimento não conheceu, na verdade, da vida se esqueceu. Passou pela vida, não viveu, não é mais ou menos assim? E é nesse momento de dor, de sofrimento, que unidos vamos nessa caminhada para a alvorada de um novo tempo. Alguns de nós não verão nem um corpo físico. Eu penso que eu não verei a terra redimida de amanhã, mas verei no plano espiritual. Estaremos todos, porque não há morte. Não há morte. A vida é um sopro. Morrer, cadê o teu arguilhão, ó morte? O pessoal, morrer é como um copo de leite. Um fio de cabelo dentro. Ah. Você tira com o pontinho do dedo o fio de cabelo do copo de leite. Isso é a morte. Então, na Terra ou no plano espiritual, então estamos vivenciando esse processo. E como o tema do querido Emmanuel na noite de hoje foi o Evangelho e o Futuro, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A gente fica com saudade, né? Ah, que saudade eu tenho do passado, onde a gente podia se abraçar, se beijar. E tantas vezes não valorizamos isso. Não enxergamos quem estava ali tão pertinho da gente. Né? Uma pessoa tão linda que hoje a gente enxerga. Né? São várias pessoas tão belas que a gente não aproveitou. Nossa cegueira espiritual. Então, saudades do passado, eu digo a vocês, não. Saudades eu tenho, olha aqui o meu plano de tela. Ali da frente, saudades eu tenho do futuro, porque é lá que eu sei que todos seremos felizes. Eu vou ser feliz, vocês vão ser felizes e vamos nos encontrar, nos abraçar, nos emocionar, sem os apelos da matéria, dos interesses,
dos egoísmos, dos orgulhos, da ambição, dos jogos de poder. O único interesse de, vou usar a palavra em esperanto, né? O único interesse da fraternança. Vejam bem. Palavra linda e esperança. Fraternança, fraternidade. Então, meus amigos, vamos fazer a prece final e eu vou, na prece final, depois, logo em seguida, fazer um pedido a vocês, ok? Espero que tenham gostado de Emmanuel na noite de hoje. Semana que vem, vamos estudar a Noite de Estudos Allan Kardec com a Revista Espírita, viu? Aguardem, estaremos aqui com a Revista Espírita de Kardec semana que vem, ok? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa prece final, mas vocês aguardem que eu tenho um recadinho depois. Então, agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade de estudo do teu Evangelho, da tua doutrina maravilhosa, a terceira revelação de Deus à humanidade, que possamos, com o achote da fé, que possamos, nesses caminhos ainda do crepúsculo, na escuridão, que esse achote da nossa fé espírita ilumine essa estrada e que possamos caminhar confiando no nosso pastor e ouvindo dele: ego bonus pastor sum, ego bono pastor sum, eu sou o bom pastor e nenhuma das ovelhas que o Pai me deu se perderá. Sigamos a Jesus, o caminho, a verdade e a vida para Deus, o Senhor dos Espíritos, rumo ao berço do Divino Reino, a nova civilização do terceiro milênio, o Evangelho e o futuro. Meus queridos irmãos, bem, o convite que eu quero fazer para vocês é que amanhã estaremos no nosso canal, no meu canal, recebendo o presidente do Instituto Revelare, lá de Minas Gerais, Dr. José Humberto Ramos. Ele preside o Instituto Revelare e vocês vão saber a beleza do Instituto amanhã, mas ele também, o Dr. José Humberto Ramos, querido advogado, ele é também o YouTube do canal Revelare do Instituto, né? E o Beto Ramos, quem me aproximou do Beto, vocês vão saber porque amanhã na entrevista foi o ex-presidente da FEB, César Perry de Carvalho, né? Nos colocou em contato, ficamos amigos, né? E ele também entrevista muita gente, a gente vai bater um papo fraterno sobre tudo. Vocês vão ver que conversa boa, porque Beto é muito carismático, muito simpático, como foi o Orson Peter Carrara, né? Então já tem novas entrevistas aí marcadas, isso aí tem ajudado muito ao amadurecimento da gente. Eu noto inquietação das pessoas amigas, né? Meus amigos, minhas amigas, porque às vezes os pensamentos não são concordes, né? Sobre vários pontos, né? Mas Bruno, quer dizer que aquele ali pensa de um jeito? Pois é, né? Pois é, quem tem ideia fixa é doido, né? Cada um pensa com a sua cabeça, interpreta de um jeito, né? Agora, nos princípios básicos estamos unidos e concordes, né? Isso é o que importa, né? Eu já entrevistei gente que eu não concordei com nada que ele estava dizendo, mas tratei com tapete vermelho, como sempre fiz na minha vida, né? Nunca
trate ninguém sem estender o tapete vermelho, principalmente na atividade espiritual. Para a gente seguir aquele conselho de Joana de Ângeles, que eu pauto muito na minha vida, né? Quando Joana de Ângeles diz assim, né? Que ninguém saia de tua companhia sem levar algo bom de ti. Mesmo aquela pessoa que você não concorda de jeito nenhum, meu amigo, né? Preserva a amizade, né? Preserva, porque é o mais importante. Concepção a gente muda através do tempo e no futuro a gente muda as concepções, né? Ok, pessoal? Então, convido vocês amanhã lá no meu canal, entrevista com Beto Ramos, do canal Revelar, e Dr. José Humberto Ramos, o presidente do Instituto Revelar, uma boa entrevista, né? Pessoal, não sei porquê, a gente varou 1 hora hoje e eu não estou querendo ir embora, né? Eu queria passar mais meia hora aqui conversando, hein, Valéria? Valéria, a nossa reunião lá na Casa dos Humildes presencial era 1 hora e meia, né? Então, ia de 7h30 às 9 da noite. Eu acho que eu estou com vontade de fazer isso aqui, né? Hoje mesmo eu vou embora a contragosto, viu? Pessoal, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações, né? Como é a primeira reunião do ano, um feliz ano novo, na medida do possível, e é possível sim, dentro desses valores essenciais, novos valores que a alma tem que adquirir, um feliz ano novo, né? E para todos vocês, um beijo na alma, muita paz.